crianças, chegamos na quarta-feira com mais uma aula de ciências. Falamos ontem, crianças, na terça, sobre as propriedades dos materiais. Nós vimos a aparência desse material, nós vimos a textura, né, que os materiais eles podem ser lisos, rugoso, ondulado, áspero e macio. Nós também vimos a elasticidade, que são os materiais que tem elástico, aquele quando eu espicho ele e quando eu volto para eu deixo de espichá-lo e que eu volto, ele volta para o mesmo lugar. Sendo que alguns materiais ele tem elasticidade, pouca elasticidade, que quando eu faço isso, ele acaba arrebentando. Outra, hoje nós iremos ver a permeabilidade, a flexibilidade e a tenacidade, certo? Passando, criança, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 36. Abriram o livro na página 36? Muito bem, iremos fazer agora, criança, uma breve revisão do que nós vimos na aula passada, a atividade que foi proposta para vocês fazerem, certo? Crianças, nós vimos na página 36, tem um textinho bastante engraçado que vai falar sobre a aparência. Será que a aparência ela fala muito nos objetos, nas coisas? Vamos ver agora aqui nesse textinho. Será que a aparência sempre permite identificar algo? Leia o poema abaixo e veja uma resposta engraçada para essa pergunta. Antes de fazer essa atividade, eu quero que você peça ajuda a um adulto para estar ao lado de vocês para fazer a correção da atividade, certo? Para ir auxiliando vocês aí em casa na hora da correção. Podem pausar o vídeo e depois dar continuidade para a aula. Então, aqui está perguntando, criança, o textinho ele diz, será que a aparência sempre permite identificar algo? Será, crianças? O texto diz assim, receita para identificar um dálmata ou soneto branco com bolinhas pretas. Pegue um papel ou algo que seja branco e bem vazio, amasse-o até que tome forma de um animal, focinho, corpo e patas. Em cada ponta, muitas unhas e em sua boca, muitos dentes. Caso queira, pinte o focinho de qualquer cor que pareça rosa. Agora dê grama ao bicho. Se ele rejeitar, é dálmata. Se comer e mugir, é uma vaca que tens. Tente outra vez. Aí a número 1 diz assim, segundo o poema, a aparência permite descobrir se o animal é um dálmata ou uma vaca? Não. Sim ou não? Não, no texto ele não está dizendo que a aparência permite descobrir se é um animal, é um dálmata ou uma vaca. O 2, de acordo com o poema, como é possível descobrir se o animal é um dálmata ou uma vaca? O que foi que no texto ele diz como é possível descobrir? Ele diz no texto, criança, que temos que dar o quê? Grama ao animal. Se o animal rejeitar, é um dálmata. Se comer e mugir, é vaca. Isso foi as alternativas que o texto deu para descobrir que animal seria. O terceiro, o poema que você lê é um texto engraçado que trabalha com a brincadeira de diferenciar animais brancos com manchas pretas. Na vida real, é possível diferenciar um dálmata de uma vaca pela aparência? Como você faria isso? Sim, é possível distinguir, né, criança? Uma vaca com um dálmata. Os dois animais nós iremos observar o quê? As suas características, as características do corpo. Lembrando que um dálmata, as características de um dálmata para uma vaca é muito diferentes, né? Bastante diferentes. Sendo que o tamanho, as suas características,
o formato do rosto, as suas orelhas. Então, as características da vaca e o dálmata dá para mim distinguir que animal é. Agora, na página 37, falávamos sobre textura. Aí na questão 1 tem assim: escreva um exemplo de materiais ou objetos com textura. Lisa, o que nós temos materiais com textura? Nós temos um quadro, a lousa ela é lisa, a tela do celular, do tablet, um caderno, a capa de um livro, ela é lisa, ou a superfície de uma mesa. Ondulada, nós temos o quê? As conchas que nós encontramos no mar. Cestos de palha trançadas são o quê? São onduladas. Áspera, nós temos a casca do abacaxi, nós temos o tronco de algumas árvores, nós temos a parte verde, criança, essa parte verde aqui da esponja. A rugosa, nós temos o quê? Alguns tipos de couro, né, criança, que é rugosa. Nós temos a casca da laranja, a macia, o lençol, a toalha, um urso de pelúcia. Então, essa foi a atividade que foi feita em casa. Fizeram desta forma? Muito bem. Então, nós iremos agora, criança, para a página 39. Permeabilidade. Quando diz, criança, a permeabilidade é a propriedade de um material de ser atravessado por um líquido. Dessa forma, os materiais e os objetos permeáveis permitem que o líquido passe por eles, enquanto os materiais e objetos impermeáveis podem ficar molhados na superfície, mas o líquido não passa para o outro lado. Então, criança, o objeto permeável permite o que? A passagem de um líquido. E eu trouxe para vocês um objeto permeável. Eu trouxe um casaco de algodão. Esse casaco de algodão, ele é o que? Um objeto permeável. Porque mesmo eu vestida e sair na chuva, a água vai penetrar no casaco e vai me molhar. Então, ele é o que? Permeável, ele vai permitir a passagem desse líquido. Também eu trouxe uma esponja. A esponja, quando ela é molhada, ela absorve toda a água. A mesma coisa acontece com o casaco. O casaco, ele molhado, ele irá absorver toda a água. A esponja, acontece com a esponja a mesma coisa. Quando a esponja ela é molhada, vai absorver toda a água. Então, a esponja também ela é um objeto permeável. Um objeto impermeável não permite a passagem de líquido. Então, um objeto permeável ele não vai permitir a passagem do líquido. Crianças, não tem no momento aqui em casa, mas vamos lembrar, vou citar um exemplo de um objeto impermeável. A capa de chuva, porque mesmo eu saindo na chuva com ela, ela não vai absorver a água não vai ultrapassar. O vidro de um carro também não ultrapassa a água. Botas, que mais? O guarda-chuva, quando eu vou sair à chuva, que eu vou me proteger, ele vai o quê? Ele vai me proteger da água, então ele não vai deixar que a água me molhe. Então, o guarda-chuva também ele é um objeto impermeável. Aqui vocês observam que a roupa, a criança, ela está na chuva, mas está com uma roupa de algodão. A roupa ela é o quê? Impermeável. Por quê? Porque absorve toda a água. O vidro do para-brisa é o quê? É impermeável, porque impede que o motorista e os passageiros se molhem durante a chuva. Na questão 1, crianças, vocês irão colar imagens ou irão fazer desenhos de dois objetos feitos de madeira ou melhor, crianças, dois objetos feitos de materiais impermeáveis. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Nós temos
uma pasta plástica, é um objeto impermeável. Nós temos um copo, nós temos jarra, garrafa, uma galocha, que é aquela bota que usamos na chuva, depósito para armazenar comida, nós também temos a touca de natação, piscina de plástico, entre outros. Aí você escolhe qual desenhar. A letra B, nós iremos fazer 2 objetos feitos de material permeável, isto é, que deixa a água passar de um lado para o outro. Nós temos o papel de caderno, nós temos a roupa de algodão, nós temos uma bucha de lavar louça, nós temos caixa de papelão, entre outros. Aí agora nós iremos falar da flexibilidade. Criança, a flexibilidade é a propriedade que um material possui de ser flexível, ou seja, de ser dobrado facilmente. Quando o material não é flexível, ele é classificado como rígido e geralmente quebra quando tentamos dobrá-lo. Por exemplo, a haste flexível de plástico utilizada para a higiene pessoal pode ser dobrada. Essa haste, criança, olha, que é conhecida também como cotonete, eu posso dobrar. Ela é o quê? Ela é flexível, ela não quebra. Eu dobro de vários jeitos e ela não quebra. Então é o quê? É uma haste flexível, uma haste flexível. Existe essa haste flexível que eu posso dobrar e ela não quebra. E também, já madeiras dos palitos de fósforo, ela é o que? Rígida. E se tentarmos dobrá-la, ela quebra. Trouxe um exemplo. A madeira, o palito de fósforo, vocês observam aí. Eu vou tentar dobrar esse palito de fósforo. Quando eu dobro o palito de fósforo, ele faz o quê? Ele quebra. Então, é um material rígido que ele quebra ao dobrar. Já a haste, ela é o que? Flexível, posso dobrá-la de várias formas, mas ela não quebra. No entanto, existem objetos de madeira que são flexíveis e objetos de plástico que não são flexíveis. Em muitos casos, a flexibilidade depende do modo como o objeto é fabricado. Uma madeira bem conhecida que tem na página 41, o bambu, criança. O bambu, ela é uma planta de caule flexível que pode ser usada no lugar da madeira para fazer móveis. Ela é bastante flexível, você pode dobrar que ela não irá quebrar com facilidade. Então é o que? É uma madeira, mas uma madeira que tem flexibilidade. Esse caule também é utilizado para fazer varas de pesca, porque ela tem sua flexibilidade. Os metais ficam mais flexíveis quando são aquecidos. Por exemplo, aquecendo o ferro, ele pode ser dobrado e assumir várias formas. Essa é a técnica usada para fazer portões decorados. Observe a imagem abaixo. Então, o ferro ele só se torna flexível quando ele é esquentado, que aí eu posso fazer várias coisas com ele. Depois que esse material ele já não é esquentado, ele já não se torna mais flexível. E quando eu tento dobrá-lo, eu vou o quê? Eu vou quebrar. Só se torna flexível quando é esquentado, como nós vimos muitos materiais em portões que fazem desenhos. Por que conseguem fazer aqueles desenhos? Porque eles recebem o quê? Eles são aquecidos para ter a flexibilidade. Depois que os metais esfriam, a flexibilidade deles diminui e eles podem quebrar se tentarmos dobrá-los. O cobre e o alumínio são metais muito flexíveis, o que contribui para que eles sejam usados na fabricação de utensílios de cozinha, como bacias, panelas e chaleiras. Então, o cobre e o alumínio são metais muito flexíveis, né, criança? Então, o uso deles é apropriado, que eles usam para fazer chaleiras, bacias, entre outros.
Iremos também falar sobre a tenacidade. A tenacidade, criança, é a propriedade de um material que indica se ele é resistente a impactos, como uma pancada ou uma queda, ou se ele quebra com facilidade. Crianças, se eu tenho uma taça de vidro, se esse vidro, essa taça, eu jogar no chão ou se eu bater, ela vai o quê? Quebrar. Por quê? Porque ela não tem tenacidade. Será que se eu pegar essa jarra, eu percebo que ela é bem forte e que se ela cair, ela vai ter o quê? Ela não irá quebrar com facilidade. Então, essa jarra ela tem tenacidade. Alguns materiais, crianças, plásticas, elas têm tenacidade, elas não quebram. Se eu fosse desses materiais aqui que eu tenho em mão, fosse dar para uma criança, quais desses dois materiais seriam adequados? Isso aqui, porque isso aqui é mais fácil ser quebrado. Ele não vai ter tanta tenacidade, ele não tem tenacidade, qualquer coisa ele se quebra, o vidro. Já o plástico, alguns plásticos, nem todos, porque alguns eles não têm tenacidade, quebram também com facilidade. E outros que eles não quebram com facilidade. Também, criança, nós temos o vidro temperado, é aquele vidro que ele não quebra com facilidade. Olha, bem do ladinho do livro da página 43 tem assim: você conhece o vidro temperado? O vidro é um material que quebra com facilidade, né? Como nós percebemos, o que pode causar acidentes graves. Então, por que se utiliza vidros em carros, portas e boxes de banheiro? É seguro? Esses vidros passam por um tratamento que aumenta a resistência a impactos. Esse tratamento recebe o nome de têmpera e por isso o vidro é chamado de temperado. Sendo temperado, o vidro resiste mais a impactos e se quebrar não forma carcos cortantes, mas pequenos pedaços sem ponta para evitar que as pessoas se machuquem. Quando ele é temperado, criança, que são os vidros que nós vimos nos carros e box, quando eles são quebrados, eles quebram pedacinhos bem pequenininhos. Já os que não são temperados, eles quebram e ficam pedaços maiores e correm o risco de acidentes. Então, os temperados, eles têm mais resistência. E ao serem quebrados, eles quebram em pedacinhos menores que diminuem os acidentes. Então, ficamos por aqui. Deixo as atividades para vocês fazerem depois das aulas. Aprendemos hoje sobre flexibilidade. Aprendemos também, crianças, sobre a tenacidade. Então, no capítulo 7, nós aprendemos que o material tem aparência com diferentes características, como cor, brilho e transparência. Aprendemos também, criança, que eles podem ser lisos, rugosos, ásperos, ondulados ou macios. Aprendemos que alguns possuem elasticidade, ou seja, podem ser esticados ou encolhidos e voltar à forma inicial. Também no capítulo 7 nós aprendemos que os metais são materiais que podem ser dobrados. Eles ficam mais flexíveis quando aquecidos e podem ser moldados. Os materiais impermeáveis, como o vidro, não deixam o líquido passar. Já o algodão, por exemplo, é permeável. Também aprendemos que alguns materiais são bem resistentes a impactos, enquanto outros quebram facilmente, como o vidro comum. Então, ficamos hoje por aqui com mais uma aula de ciência. Aproveitem o dia, caprichem nas atividades e me enviem fotos. Um beijo e até amanhã.